Despertar Espírita, uma reflexão sobre o sentido da vida. Olá, queridos amigos e amigas que nos acompanham no programa Despertar Espírita. Nós estamos hoje, já em 2025, fazendo mais um programa Despertar Espírita, contando sempre, com a participação de todos vocês. Hoje, presencialmente aqui, o Diógenes Chaves, a Márcia Dufo e o nosso querido amigo Vicente, que está em outra tarefa, mas não deixa de participar, sempre está vibrando junto conosco, inclusive nos indicou alguns assuntos para tratar hoje, ele está sempre presente com a gente. Então o Despertar Espírita, que é um programa que não tem a pretensão, nós estávamos conversando aqui antes, não tem a pretensão de fazer nenhum tipo de doutrinação, mas sim compartilhar com todos vocês, nós juntos aqui estamos num constante aprendizado. E o tema do Despertar Espírita, de buscar um sentido maior para a vida, eu acho que é um tema para todos nós. Nós entendemos que há necessidade de nós irmos além da matéria, além do material. E isso é muito importante, isso é muito importante e faz com que a gente tenha estímulo para continuar estudando sempre. E hoje o tema é um tema que tem tudo a ver também com essa questão, que é fora da caridade não há salvação. Esse tema é curioso que ele está exatamente no centro do Evangelho, Se nós abrirmos o Evangelho ao meio, ele está no centro. Então, ele é um tema central, da doutrina espírita. Então, nós podemos, vamos tentar, desvendar um pouquinho o que é essa frase, fora da caridade não há salvação. Márcia Dufo, o que tu poderia dizer para introduzir esse tema aqui nesse programa de hoje? O que se entende por salvação? Eu acho que começa por aí. O que eu interpreto para mim, enquanto ser encarnado na Terra, que já tem essa consciência de ser um espírito imortal, um viajante do progresso, um caminheiro da evolução, que já caiu, que já levantou, que já tombou em vários momentos, em equívocos, em dificuldades. O que eu interpreto como aquilo que pode ser para mim uma salvação? E isso é individual. Essa interpretação, essa consciência, ela é individual e se estabelece a partir da construção de vida, a caminhada do progresso de cada alma e vai se estabelecer de forma diferente para cada um, ao ponto de Jesus, em contato com aqueles que ali esteve, de forma mais direta, mais presencial, na fala direta, ter deixado à disposição de cada uma das almas seguir-lhe naquele instante ou daqui a milênios, como ele disse para alguns, tentando acionar a alma humana ali para começar uma caminhada diferente acerca da consciência da vida, poderíamos assim dizer, Então isso é muito pessoal. Então, fora da caridade não há salvação. Mas que salvação eu busco? Porque para muitas pessoas a caridade não tem muito sentido porque não se conecta muito com o significado de valores, de intenções, de salvação. Quando eu entendo o melhor, o mais adequado, o mais saudável, o conectado com uma proposta maior que me nutre interiormente, por consequência, minhas atitudes ao entorno, e está posta ali também a caridade entre todo esse processo de atuação da alma humana, muda, se estabelece de uma forma adequada, diferente, possibilitando que esse potencial interno em cada um de nós se desenvolva, se estabeleça na Terra, para que a gente viva com mais lucidez, conectado, saindo dos atos exteriores e assumindo uma consciência maior nesse processo todo. Porque quando a gente tem uma diretriz muito alinhada com a proposta maior e isso se conecta interiormente com valores maiores e me impulsiona a viver de uma forma mais lúcida, por consequência, todas as minhas atitudes vão se estabelecer de maneira adequada, dando o tônus vibratório adequado, se posicionando com o não, com a negativa e até não dando muitas vezes, porque caridade não significa dar. Eu vou compreender melhor o significado de toda essa proposta.
E penso que seja esse o objetivo da gente tratar desse tema também. Para a gente sair um pouco das questões dos atos exteriores e entender um pouco melhor o que significa. O que eu busco enquanto pessoa? O que para mim é uma salvação? Eu não vou conseguir mudar o outro, eu não vou conseguir estabelecer novos vínculos ali, acionando o outro numa mudança comportamental de acordo com a minha régua, de acordo com a minha medida, mas eu posso ser um baita exemplo, às vezes, para aqueles que estão em torno ali com uma postura mais digna, né, mais direcionada, talvez, como Chico é para nós, como Madre Teresa é para nós, Gandhi e tantos outros, o Cristo acima de tudo, né, como um exemplo realmente de caridade ali. E ele deu tudo para todo mundo? Muitas vezes Cristo negou. Diógenes, podemos dizer, através das informações, do conhecimento que a gente busca na doutrina espírita, que caridade é diferente de esmola? Até essa palavra esmola não traz uma entonação muito boa, né? É como se a gente estivesse humilhando a outra pessoa, né? Isso me eleva diante dela, e isso já deixa de ser uma caridade, né? Pois é, abrindo um parênteses aqui, Jorge, sobre o que tu falou no início ali, né, do fundamento do programa, né, a respeito do sentido da vida, que tem muito a ver com o que a gente está falando hoje, da gente conseguir despertar, que é o nome do programa, né, da importância das pessoas buscarem pela espiritualidade, né, iniciar um novo ano agora, buscando compreender o contexto da própria existência. Eu uso muito esse termo, contexto da própria existência. As pessoas, elas estão tirando um recorte da vida, né? Simplesmente elas estão vivendo diante de um recorte, que é um recorte bem materialista, onde ela tem que aproveitar o máximo, curtir os prazeres mais primitivos, mas ela não está conseguindo ampliar esse olhar, né? Contextualizar a existência, respondendo aquelas 3 perguntinhas básicas: de onde eu vim, por que eu estou aqui, para onde eu vou. Né? Então esse é um convite que o programa faz às pessoas, e esse é o nosso objetivo, de refletir mais sobre a nossa missão, os nossos deveres aqui na Terra, e conseguir desenvolver mais essa questão da espiritualidade, né? Que é sair do materialismo, ampliar os horizontes. E quando a gente fala de caridade, não tem como a gente compreender o real fundamento da caridade se a gente não se espiritualizar, se a gente não ampliar esses horizontes, né? Caridade é benevolência. Eu entendo caridade como benevolência, que é um pouco diferente de beneficência. Porque a beneficência, ela ainda está preenchida do eu. E para mim, essa é a cereja do bolo da mensagem de Jesus. Que a verdadeira caridade é quando tem a ausência do eu. Quando a gente auxilia, quando a gente ampara, quando a gente ajuda, apoia, sem segundas intenções. Sem querer se colocar como primeiro nisso. Sempre quando houver qualquer questão que a gente faça para o outro, mas pensando na gente primeiro, já foge do propósito de Jesus. Então, essa é a verdadeira salvação, né? Da gente ter o dever cumprido, da gente saber que todo e qualquer auxílio que a gente faz para o outro, é porque eu estou me preocupando com o outro, indirecionado para o outro. E quando Jesus fala também da humildade, porque ele fala muito da caridade, da humildade, a humildade eu já vejo como um movimento um pouquinho contrário. É para a gente. É um ato de caridade para a gente. Porque quando eu ajo com humildade, eu estou me aceitando como eu sou, eu estou aceitando as minhas limitações e buscando pelo conhecimento, buscando me aprimorar para ajudar a aprimorar os outros. Então, para mim, caridade e humildade, que são os 2 grandes fundamentos morais de Jesus, é isso, a caridade voltada para o outro, né, com a ausência do eu. E se a ausência não é aquela anulação pela passividade, pela covardia, porque sempre quando eu faço um bem para o outro e eu estou visando o alívio de culpa, por exemplo, eu ajudo fulana, mas é para aliviar minha culpa. Aí tem eu. Né? Eu estou fazendo porque eu estou pensando em mim. Mas quando eu ajudo sem qualquer questão minha, aí sim. Por isso que é tão difícil. Sim, sim. Por isso que é uma caminhada
Eu ouço às vezes as pessoas me falam, me dizem assim, vocês têm referências de Chico, de Madre Teresa, de Jesus, mas eu não sou Jesus, não sou nada disso, estou muito longe disso, né? E às vezes isso serve até como uma certa desculpa, né? É certo que nós somos... o signo, o sangue, tudo pode interferir. É certo que nós estamos muito longe da perfeição, é claro, né? Nós estamos longe da perfeição, mas se nós não arregaçarmos as mangas agora, uma hora tem que começar. Nessa encarnação, nós estamos perdendo tempo. Às vezes as pessoas dizem assim, mas um ano é só calendário, né? Agora que a gente está no início do ano também, é importante falar isso. O ano é só um calendário, virou calendário. Mas nós que temos poucas décadas aqui na Terra, se nós formos analisar, nós temos poucas décadas aqui na Terra, nós precisamos fechar e abrir ciclos e entender que cada ano é uma nova oportunidade, né? É uma nova oportunidade. E retrocedendo um pouquinho a origem dessa frase, fora da caridade não há salvação, é importante a gente explicar, né, que quando o Espiritismo surgiu, ele recebeu muitas críticas e foi inclusive denominado como demoníaco, né? A própria igreja e tudo foram Kardec realmente um apóstolo preparado, né, para enfrentar tudo que ele enfrentou, né? E aí, através da inspiração da espiritualidade, ele cunhou, porque a frase que existia na época era o seguinte: fora da igreja não há salvação. E aí a espiritualidade influenciou, Kardec cunhou essa frase. Respondeu, inclusive, a um artigo que foi publicado na época, né, sobre essa demonização do espiritismo, e ele trocou a palavra igreja por caridade, né, aqui no verdadeiro sentido. Ainda continuou a palavra salvação, né, que para muitos precisa que alguém venha nos salvar, né? E o que é colocado na igreja, por exemplo, né? Que tem que seguir certas regras, né? Tu tem os sacramentos para seguir, que é o batismo, a crisma, a confissão, toda aquela sequência de sacramentos para te poder ter a salvação. E a proposta da doutrina espírita, e é bom que a gente fale aqui, né, que a proposta da doutrina espírita não é fechada. Nós não acreditamos que simplesmente o espiritismo salva, né? O que salva são comportamentos, são atitudes. O próprio Kardec, quando perguntado sobre qual é a melhor religião, é aquela que forma mais homens de bem, né? Então a gente tem que ter essa consciência, e isso me encanta no espiritismo, na doutrina espírita, de ser uma doutrina aberta, né? Que não precisa ter rótulos, a gente precisa sim ter atitudes, né? O que tu acha, Marta? Era uma fé fora da igreja, não é salvação, era uma fé em dogmas particulares, né, como Kardec diz. E o Espiritismo, ele trata fora da caridade como um princípio universal, né, nos possibilita uma compreensão diferente das coisas. Isso também me encanta no Espiritismo, né, aqueles que entendem adequadamente a proposta, veiculam-a adequadamente. É claro que a gente tem as exposições meio estranhas aí que acontecem por todos os cantos do mundo, como em qualquer doutrina, porque o homem é homem. E a gente traz para o ambiente onde a gente se encontra as nossas subjetividades, poderíamos assim dizer. As nossas convicções, os nossos padrões de comportamento, o nosso temperamento. Nossas experiências somadas, né? Todas elas melhores e piores, as mais difíceis, as mais complexas, aquelas que já estão ali conectadas com as virtudes maiores. Por conta disso, a gente vê alguns excessos, poderíamos assim dizer, aqui e acolá, também no movimento espírita, né? E a gente não tem como fazer vistas grossas para isso. E acontece muitas situações, às vezes, onde a gente vê alguma questão assim, a pessoa vem e nos traz, aqui, olha, desconsidera isso, vamos ficar com a melhor parte, né? Pode ajudar aqui e ali, vamos estudar, vamos por esse caminho, daqui a pouco desconsidera um pouco o temperamento dessa pessoa, porque a gente acaba misturando as coisas, né? E os homens são os homens. E isso acontece em todas as doutrinas. Mas uma coisa bacana do Espiritismo é justamente essa possibilidade de abrir os braços para todas elas, né? Quando a gente está fazendo uma exposição doutrinária, às vezes eu questiono lá, né? Quem é evangélico aqui?
Quem é católico aqui? Tem alguém de outra religião? Né? E às vezes não diretamente pergunta qual a religião, muita gente levanta a mão, muita gente. A Casa Espírita está aberta. Por quê? Porque a filosofia, a proposta de abordagem do espiritismo em si é de acolhimento. É trazer a espiritualidade que você mencionou, Jorge, importantíssima, para a vida das pessoas. Não me interessa, eu costumo dizer, a fé que tu professe. O importante é que tu a tenha. O importante é que você a utilize para o teu crescimento pessoal e envolva quem esteja à tua volta nessa espiritualidade que te acessa. Né? E se é para o bem, escolha a religião que quiser, que queira, a que mais te satisfaz. Precisa um pouco mais de ritual para acionar a minha fé? Ok, sem problema nenhum. Preciso de um rosário para ter fé? Use. Precisa de música, do som, do ritmo? Utilize. As músicas não há nenhuma contrariedade para isso. O estado íntimo de conexão com Deus é pessoal e se estabelece de várias maneiras. Tem pessoas que às vezes com a música muito alta, os jovens têm isso. Tem um pouco de movimento diferente de nós, talvez, que já estamos um pouco mais rodados na estrada. Jovens há mais tempo. Jovelhos, poderíamos dizer. A gente às vezes precisa de uma reclusão maior, uma música mais tranquila. O jovem consegue estar fazendo as coisas ali e às vezes a minha lá tá ouvindo uma música agitada e tal, e fala uma coisa muito espiritualizada. Como é que ela tá conectada com isso? Me faz essa pergunta aqui no meio dessa bagunça de música, de som, que às vezes nem música é, né? Mas a gente respeita. Enfim, e aí tu vê como eles estão diferentes, esses espíritos agora, né? Tem uma visão diferente, são mais antenados para algumas coisas, precisando da nossa diretriz, é claro, mas é muito pessoal isso. Isso corrobora com esse pensamento realmente que a espiritualidade nos traz maior, né? Do respeito, a individualidade, enfim. E é importante a gente tentar, não digo definir, mas tentar entender, né, a caridade na visão do Cristo, na visão de Jesus, né? Que é benevolência, né, para com todos, indulgência para com os defeitos dos outros, né? E Perdão. Perdão, né? Perdão. Isso sim, isso é caridade. Né? O perdão está realmente presente. Né? Quando se faz um ato de perdão, nós estamos realmente praticando a caridade. Até o perdão para nós mesmos, né? Nós perdoarmos como perdoarmos os outros. Né? Eu imagino, né, Diógenes, que tu está trabalhando com o público, como psicólogo, e quantas vezes as pessoas que vão ao teu consultório com um problema de mágoas, né, de ressentimentos, né? Verdade. Sabe que eu já recebi pessoas assim que, por exemplo, tem algum vício de alguma droga, por exemplo, vamos pegar uma aqui, cocaína, tá? E a pessoa diz assim, já aconteceu isso comigo, a pessoa chega para mim e diz assim, olha, eu tô usando muito, isso tá me fazendo muito mal, eu sinto que eu tô prejudicando a minha família. Eu queria ver como que eu posso fazer para usar menos. Administrar. Né? Então eu penso assim, cara, como assim usar menos? Mas esse é o caminho? Não, tudo bem, mas, claro, mas assim, o problema é que se o pouco que tu usa, ele já aciona. Claro. Ele já aciona, entendeu? Então é mais delicado, como assim usar menos? Eu vou começar a diminuir, mas talvez não importe a quantidade, no momento que tu prova, reacende tudo de novo. Sim. É o que acontece quando as pessoas chegam e dizem assim, ó, eu odeio fulano, eu odeio Beltrano, eu não sei, tá? Daí tu começa a tentar levar para uma possibilidade de repensar aquele sentimento que ela tá assim, mas eu não perdoo por nada. Isto é, eu quero resolver as minhas questões, mas eu não quero me livrar disso. Eu quero resolver o meu vício da droga, mas eu ainda quero ficar apegado a ela de alguma forma. Eu quero resolver essas questões difíceis dentro de mim, essa mágoa, esse ódio, mas eu não quero perdoar. Tem outra maneira de lidar com isso? Né? Por isso que a abstinência da droga é algo muito difícil, tem a memória, né, das sensações da droga. O perdão também é muito difícil, porque o perdão tem uma coisa interessante. Por que o perdão, né, a gente fala que o perdão é uma caridade, mas eu vejo muitas pessoas dizendo assim, olha, tu tem que perdoar, porque quando tu perdoa, tu tá te libertando.
Tu tá te libertando daquele ódio, daquela raiva, daquela mágoa, daquele ressentimento, e tu vê que tu vai voar. A pessoa que te fez mal, não importa o que ela vai acontecer, ela pode continuar te odiando, ela pode continuar tentando, né? Mas tu tem que pensar que tu te liberta quando tu perdoa. Mas ao mesmo tempo eu penso assim, se eu reflito dessa forma, eu não estou pensando em mim. Eu estou me colocando em primeiro lugar de novo. Eu perdoo porque vai ser um bem para mim. E isso é caridade? Será que a caridade do Cristo, uma reflexão que eu penso, a caridade não está na empatia e na compaixão em relação àquele que nos fez mal? De eu olhar para aquele que me fez mal e dizer assim, poxa vida, por que ele ainda está nessa frequência? Por que ele ainda deseja fazer isso com as pessoas? E ao invés de eu ficar devolvendo para ele o ódio, mágoa, aquelas frequências, aquelas vibrações negativas, que vai piorar a situação dele, porque ele já está numa situação difícil, pelos sentimentos, pela maneira que ele age com as pessoas. E eu vou lá e ainda metralho ele ainda, com o meu ódio, com a minha raiva, com o meu ressentimento. Será que não seria o contrário? Dizer assim, poxa, eu preciso ser mais empático com essa pessoa, ou ter uma certa compaixão com ela, né? E aí que viria o perdão, né? De olhar para aquela pessoa que me ofendeu como alguém que precisa mais de ajuda do que de ódio. E indiretamente eu vou me libertando desses sentimentos ruins, que vai sendo substituído pela empatia e pela compaixão. E aí que o perdão se instala como caridade, porque daí não é eu, é o outro, entendeu? Então, por isso, perdão é difícil mesmo. É difícil. Agora eu lembrei, Diógenes, quando o Gandhi foi perguntado se ele perdoa, e ele disse que não perdoa. Como assim? Não perdoa, né? Não, porque para mim perdoar, eu preciso me sentir ofendido. Claro. Né? Eu preciso sentir que fui lesado, e eu nunca senti isso. Eu respeito cada um como é. Né? Então, assim, o perdão se nós fôssemos aplicar essa benevolência, essa indulgência, esse amor, né? Esse amor verdadeiro, nós não precisaríamos nos preocupar com isso, porque nós não iríamos carregar esse peso. Né? A gente estaria olhando para o outro sempre, aquele que nos faz um mal, que nos prejudica, a gente está olhando para o outro, mas, poxa, o que eu poderia fazer para que essa pessoa não agisse mais assim, não só comigo, mas com outras pessoas também, porque isso está fazendo mal para ela. Agora a gente tem um caso bem recente, né, muito famoso aí, quer dizer, eles estão afirmando, mas a gente não está aqui para julgar ninguém, porque a gente não sabe, mas da Nora lá, que botou veneno lá e tal, né? Do bolo, A gente fica, é claro, a gente não sabe como que vai ser o coração dessas pessoas, a relação dessas pessoas, né, que vão se salvar, e talvez a mágoa, o ressentimento, o ódio que vão ter por essa Nora. Mas se a gente olhar para a Nora, a gente pensa assim, nossa, o que ela ainda vai ter para resgatar, né? Se ela realmente fez isso com a intenção de prejudicar, sim, de fazer o mal, a gente olha para ela e diz assim, meu Deus, né? Quando a ficha cair, quando a consciência despertar, né? Quanta dor de repente vai vir dentro dela, sim, o remorso. Então a gente começa a olhar para ela com uma certa compaixão. Mas quem teria que fazer isso seriam essas pessoas que foram prejudicadas. E a gente tem uma noção realmente é difícil mesmo, né? Mas é o único caminho. Porque o perdão está na caridade. A caridade, sim, é o outro. E o perdão também é uma demonstração de fé, né? Porque se nós realmente acreditamos em Deus... Na justiça divina, que é acompanhada sempre da, claro, misericórdia, se nós temos essa certeza, nós não temos por que nos revoltar. O que eu preciso aprender com isso, que eu ainda não aprendi? E quanto aos caminhos, aos passos seguintes do outro, isso a gente coloca nas mãos de Deus, né? Nós não temos por que querer ser justiceiros, né? Sim, exatamente. Para encerrar esse bloco, Márcia, o que tu poderia falar sobre isso? Eu estava pensando na questão da dor, o quanto às vezes a gente não querer sentir essa dor é que leva a todas essas posturas inadequadas às vezes, né? Não quero lidar talvez com a convivência difícil com fulano ou beltrano, e a opção pelo veneno talvez tenha entrado em voga ali em razão dessa dificuldade de lidar com os dramas, né? Não quero lidar com a dor da frustração de ver que eu não estou conseguindo um emprego melhor, não estou conseguindo estudar, então a droga vem me anestesiar. Eu não quero lidar com os dramas internos. É uma fuga, né? Uma fuga. E aí percebemos que realmente o motriz, a origem de tudo isso, ela é muito mais complexa, exige um olhar para si interiormente, para que possamos nesse
nessa busca de autoconhecimento, de automelhoramento, encontrar realmente os mecanismos de sustentação, de apoio, de alicerce ali, que nos ajude a ter os instrumentos para navegar melhor, né? Então, eu penso que a doutrina espírita, ela é essa bússola, esse norte, essas ferramentas, ela tem tudo isso. E cada debate, cada diálogo nosso sobre cada tema, isso nos possibilita compreender, às vezes, um pouquinho, um ladinho, né, dessa proposta maior do todo, que é muito mais amplo, para que a gente vá aprendendo a caminhar direito, né, conosco mesmo. Nós mesmos precisamos aprender a lidar conosco mesmo de forma diferente, né, respeitando o meu limite, respeitando o meu tempo, mas sem negligenciar a necessidade realmente de esforço. Não, eu preciso parar por completo. Eu já tenho condições de parar por completo. Vai ter o processo de abstinência ali, de dor, de sofrimento, de dificuldade, de drama, mas tenho condições. E a pergunta dele foi interessante. O que eu faço para usar menos? Já usar, olha só, positiva isso, né? Dá um feedback positivo. Olha só, tu quer. Já começamos bem. Já começamos bem. Tu tem mais vontade ainda para a gente dar um passo maior, talvez, daqui para frente, né? Isso é bacana. E é por isso que nós estamos aqui, né, refletindo sobre o sentido da vida, né? Porque quando nós temos um sentido maior para viver, as coisas, nós damos a devida dimensão para os nossos desafios, para os nossos, que chamamos de problemas, né? E é isso que nós convidamos a todos que continuem conosco, né? E voltamos em seguida com o nosso segundo bloco. Despertar Espírita, uma reflexão sobre o sentido da vida. Pra você que quer viver em paz, família sorrindo, amigos contigo, isso é Causo Mais. Na Causo Mais, nós sabemos que a consulta com um médico especialista não pode esperar, que o plantão 24 horas adulto e pediátrico é fundamental, que os descontos em exames, atendimento odontológico, além de todos os benefícios que nosso cartão oferece, garantem saúde e tranquilidade pra você e sua família em todos os momentos. É Causo Mais. A cada dia, temos uma nova chance de recomeçar. E em cada passo rumo ao futuro, estaremos ao seu lado, compartilhando histórias, sorrisos e te apoiando na missão de transformar metas em qualidade de vida. Em 2025, e sempre que precisar, conte com quem entende de você. Presente em cada recomeço. Aqui tem saúde. Aqui tem Unimed. Há 30 anos, a Della Páscoa Engenharia segue sua trajetória com a missão de oferecer serviços de excelência aos seus clientes, apresentando soluções que possam melhorar a qualidade de vida das pessoas, encurtando distâncias e contribuindo para o desenvolvimento social e econômico de nossa região, através da infraestrutura, tecnologia e sustentabilidade. Della Páscoa Engenharia, há 30 anos transformando a cidade e região. Você sabia que no Sicredi você não precisa ir na agência para abrir uma conta? Dá para fazer tudo online. Temos a experiência digital completa, de aplicativo no celular a um atendimento rápido no WhatsApp. Mas também temos nossas agências relacionais, onde você pode vir tomar um café e ser atendido no presencial da forma que você merece. No Sicredi,
não é só dinheiro, é ter com quem contar. Abra sua conta. Não é só dinheiro, é ter com quem contar. Despertar Espírita, uma reflexão sobre o sentido da vida. Estamos de volta, então, com o Despertar Espírita no segundo bloco, nesse mês de janeiro de 2025. Eu estava analisando aqui algo que nós podemos, para nossa reflexão, né, que dentro das psicografias, principalmente da vasta psicografia de Chico Xavier, há relatos, né? Há relatos de muitos espíritas que têm sérias dificuldades ao desencarnar e têm sérias dificuldades também no mundo espiritual, no umbral, né? Tem um livro muito interessante que a gente recomenda aqui, que é Voltei, né? Do irmão Jacó, né? Que esse livro, ele conta a história, né, desse espírita que foi inclusive dirigente da FEB, né, que trabalhou intensamente com a doutrina espírita e que teve sérias dificuldades, né, quando desencarnou, não encontrando sua luz própria. E ele dá ali muitos conselhos para nós, muitas coisas boas para nós entendermos, né, nós espíritas também, entendermos que realmente rótulos não fazem diferença nenhuma. Não são os rótulos que podem nos salvar, se nós fôssemos pensar assim, mas sim as nossas atitudes, né? A nossa atitude da busca da melhoria, da busca do autoconhecimento, da busca da prática da caridade verdadeira, né? Essa que Jesus nos ensinou e nos demonstrou aqui na Terra, né? Então, esse encontro de tantos irmãos, né, em situação difícil demonstra o que a Márcia falou aqui também, o Diógenes, da importância de nós acolhermos a todos os irmãos, de todas as crenças, né? E o que eu vejo também, outra coisa, pessoas que são ateus e que fazem trabalhos muito bons, né? E negam a Deus, mas na prática eles deixam a sua essência... São cristãos, né? Sem saber. Eles deixam a sua essência trabalhar pelos outros, né? Isso é caridade, né? Essa história, Jorge, eu tenho dificuldade de linkar o que eu leio com, às vezes, o livro, né? Mas tem a história que era um grande palestrante espírita, que as palestras deles eram incríveis. Ele tinha uma oratória muito boa, ele se vestia muito bem, todo mundo adorava ele, a casa enchia quando ele ia dar palestra. E tinha uma senhorinha que fazia limpeza na casa, bem humilde, sentava lá no fundo, e era apaixonada pelas palestras dele. Só que nele tinha um grande orgulho, uma grande vaidade dentro dele, porque ele se preenchia com as pessoas elogiando ele. Então ele fazia muito mais aquilo pela exaltação dele mesmo, ele se achou poderoso dentro do movimento. O personalismo, né? Isso, e daí quando ele desencarnou, ele se encontrou numa situação complicada, né? Porque aquela caridade dele estava muito preenchida dele mesmo e seria essa beneficência. Mas é importante entender que mesmo que seja uma caridade pela beneficência, é um bem que é feito. E a pessoa vai ter resultados positivos com isso, porque sempre tem que começar. Tanto que quem foi resgatar ele foi a senhorinha, que assistia a ele, aprendeu com o que ele dizia, praticou, pôs em prática os ensinamentos que ele trazia e depois foi lá resgatar ele. Então, quer dizer, ele foi recompensado, mesmo assim, pelos ensinamentos que ele trazia naquela casa. Ele só não fez o bem para ele. Ele fez para os, mas não fez para ele. Então, porque ainda estava muito preenchido dele. Né? E daí, linkando com o nosso tema de hoje, que é a verdadeira caridade mesmo, ela se torna completa e pura, como Jesus disse, é quando não tem o eu. Mas ele ainda tinha, mas mesmo assim, ele foi auxiliado, né? Recompensado pelo ensinamento. Por quem ele ajudou. Por quem ele ajudou. E ele até traz uma fala, mas tu me ajudando aqui, isso. Sim, eu praticava. Ele só falava. Se não me engano, é do irmão X. É um conto do irmão X. Muito interessante essa história. É, fantástico. E esse sentido da verdadeira caridade que é o que a gente precisa entender, né? Dentro do nosso tema, dessa proposta. O quanto é necessário. E esse exemplo que você trouxe do Chico e tantas outras almas, né? Do bem que... É claro que algumas pessoas podem dizer, mas está muito distante de nós, não sou aquela pessoa. Mas
A espiritualidade não coloca só essas pessoas um pouco mais distantes em evolução para servirem de modelo, né? Jesus, guia e modelo. É para mim ser exatamente igual a ele? Não, é modelo. É para mim tentar me espelhar e buscar me aproximar um pouco daquela proposta ali, né? Dentro das minhas possibilidades. Não vou ser exatamente como ele e está muito longe disso acontecer. Mas a gente precisa ter um referencial. Porque o nosso referencial sendo bom, adequado, né? A probabilidade de eu acertar o passo é maior. Se eu estou com um direcionamento equivocado, é natural que haverão alguns tropeços pelo caminho, né? Então, esse referencial, ele realmente tem que ser nobre. Mas a espiritualidade não deixa apenas esses que estão uma grande distância em evolução a servir de guia e modelo. Quantos de nós tem um avô, tem um exemplo de alguém ao lado, de pessoas simples, humildes, que com muitas dificuldades enfrentaram dramas e problemas e servem para nós de exemplo ali, né? O meu padrasto, por exemplo, até relatei no início, passa por uma grande dificuldade agora, em final de etapa, deixando a pátria carnal aqui, né, tendo que retornar, o corpo já não respondendo mais, mas a consciência lúcida, espirituoso, dando um exemplo de vida ali pra gente, em torno, quem tá na volta, pra minha mãe, enfim, né, agradecendo a Deus por cada dia a mais, né, realmente eu disse para ele agora há pouco, né, seu Ribeiro, o senhor está aqui ainda porque nós precisamos desse exemplo, de coragem, poxa, de alegria ali até o fim, e a gente sabe que ele tá com dor, e tá ali com alegria, né, e nos abraça, sorri, brinca, e diz: vou te judiar se tu não me cuidar direito, para minha mãe, né? 96 anos, rindo, né? E passando por um câncer doloroso ali, um processo difícil. São os exemplos, são os Jesus que a espiritualidade deixa do nosso lado ali mais pertinho para traduzir para nós essa grandeza, né? Para nos acolher, nos possibilitar caminhar. E às vezes falam muito mais do que as grandes leituras sobre almas que a gente leu, porque estão experimentando ali ao nosso lado, né, os momentos da vida, e são deles que a gente vai lembrar. Quantos de nós lembra, né, da infância, aquela pessoa, aquele tio, aquele vizinho que tinha aquela postura? A gente passou por essas pessoas, por essas almas, e a gente lembra, a gente se recorda, aqui acolá, né, pá, mas tinha fulano que era assim, enfim. O bem, ele grita eternamente, ele perdura. E a gente percebe realmente o significado. As almas que destruíram a terra em beligerância e maiores dificuldades, pouco são lembradas por nós. Mas aquela pessoa que significou alguma coisa ali, que acionou sentimento, valor, volta e meia ela está ali, no meio da nossa conversa, na proposta, na lembrança, servindo de referência. Ele grita o bem em todos os cantos, eternamente. E o bem prevalece sempre, né? Às vezes a gente ouve falar, né? Ah, mas esse mundo não tem jeito, mas esse mundo está perdido, é muito mal, né? Mas o que a mídia, né, tem feito, na maioria das vezes, é ressaltar o mal, né? E não só ressaltar e continuar ainda, vamos dizer, comentando sobre o mal. Eu tenho uma referência, por exemplo, da minha existência. 95% das pessoas que eu convivi são boas, foram boas. 5%, né, talvez se perderam, né? Mas perfeito ninguém é, ninguém é perfeito. Mas nós temos que acreditar no bem, né, na força do bem, na força do amor, né? E não nos deixar, às vezes, perder a esperança de um mundo melhor. Acho que esse não é o tema do programa, mas realmente a caridade está no cerne disso, né, de nós realmente fazermos a caridade. Tem outra coisa, outra passagem aqui no capítulo 15, que nós estamos hoje debruçados sobre ele, fora da caridade não há salvação, quando Jesus dá o exemplo, né, de que é aquele que é caridoso, né? E esse exemplo fala sobre o homem que descia de Jerusalém a Jericó, né, e que passou por ele estava ferido, estava machucado, e passou por ele um sacerdote, né, passou um outro auxiliar, um levita, que é um auxiliar de sacerdote também, né? Foram passando pessoas, até que passou alguém que era um samaritano, que considerado na época alguém assim rotulado como impuro, né? E esse samaritano foi, acolheu, recolheu, cuidou. E aí Jesus pergunta, né,
para aquele doutor que queria saber exatamente o que era a caridade, né? Quem é que era o caridoso nessa história, né? E aí ele responde, aquele que usou de misericórdia para com ele. Então disse Jesus, vai, pois, faze o mesmo. Usar o amor faz parte, a misericórdia faz parte do amor, né? Exatamente. Exatamente. Diógenes, o que tu gostaria de colocar nesse tema tão importante, né, que é fora da caridade, não há salvação? Eu tava lendo aqui agora essa parte da parábola dos talentos, né? A possibilidade que nós temos, muitas vezes pelo nosso merecimento, claro, né? Da gente ter uma boa saúde, por exemplo, de enxergar bem, de falar bem, de estar caminhando, né, com os sentidos em dia, e ao mesmo tempo pegando isso não como um presente, mas como uma dádiva, né, porque Deus é justo, se a gente está nessas condições, é porque de alguma forma a gente merece, Ele não vai nos dar o que a gente não merece. Mas o que a gente faz com isso? Né? O que a gente faz com esse bem-estar muitas vezes que a gente se encontra? A gente está aplicando isso aonde? De que forma? E às vezes a gente pode estar aplicando esses benefícios que nós temos contra nós mesmos. A gente faz desse benefício uma agressão, tanto para nós como para o outro. Então, uma reflexão importante da gente fazer é como que nós estamos aproveitando essas condições nas quais a gente se encontra no momento. Né? Eu estou conseguindo ter uma boa saúde, eu estou conseguindo me locomover, eu estou conseguindo ter um bom raciocínio, eu estou tendo conexão equilibrada com a realidade, e eu estou levando isso, eu estou transformando isso no quê? Porque a gente vê tantas pessoas muito bem de saúde fazendo mal, enganando, ludibriando, fazendo mal, usando mal a fé das pessoas, enfim, induzindo para o mal. Né? Então, até uma questão de gratidão de quando a gente consegue transformar isso numa coisa boa e deixar um legado bom aqui. Né? E é bem nesse sentido, da gente conseguir transmitir isso para o mundo, para as pessoas, cumprindo esse nosso dever. E daí eu sempre trago aquela mensagem do Kaibar, né? Que uma vez eu falei aqui e descobri até aqui no programa lendo. E achei muito interessante quando ele diz assim, todo aquele que cumpre o seu dever, Deus fará por ele o que ele por si não poderá fazer. Então é isso, a gente cumpre a nossa parte. Como é que é essa frase? Bem interessante. Todo aquele que cumpre o seu dever, né? Deus fará por ele o que ele por si não poderá fazer. E realmente é isso, a gente não tem o controle de tudo, a gente não pode fazer tudo. Tem uma parte da nossa existência que fica para a espiritualidade, auxiliar, ajudar, mas a gente tem que cumprir o nosso dever. Se a gente não cumpre o nosso dever, se a gente não, por exemplo, se a gente é desleixado com um ato de caridade com o outro, né, nem a espiritualidade muitas vezes vai conseguir nos auxiliar nesse sentido, porque ela não vai invadir o nosso livre-arbítrio. Cada um vai construir a sua caminhada, né? Então, quando a gente consegue cumprir o nosso dever, a própria espiritualidade nos auxilia e nos ampara e nos potencializa para mais. Uhum. Mas, ao mesmo tempo, a gente entende que eu tenho uma boa saúde, eu tenho todas as ferramentas para fazer o bem e eu não faço. Isso. Né? E como é importante, dentro disso que tu falou, Diógenes, como é importante o primeiro passo, né? Às vezes a gente fica pensando em fazer alguma coisa e fica, quando não tenho tempo, não sei como é que eu vou... A gente dá o primeiro passo e a espiritualidade vai estar presente, nos levando, nos conduzindo aos passos seguintes. Sim. Eu tenho exemplos na minha vida, eu acho que vocês devem ter também, né, de a gente querer fazer alguma coisa boa. Eu cito aqui o exemplo da fundação, quando nós fomos fundar o CVV Santa Maria. Parecia uma coisa difícil, impossível. Na outra semana já surgiu uma sede de graça, já surgiu apoio, né? Foi uma coisa assim incrível, né? Uhum. E como é importante a gente confiar, né? Que a espiritualidade está presente, né? Quando nós temos as nossas boas intenções. Né? Tu cumpriu o teu dever, né?
de buscar, de procurar, Isso, de se esforçar. se esforçar, né? E fazer as coisas que estão dependendo de nós e colocar nas mãos de Deus as que estão, né? No plano espiritual, né? Como isso é importante. E nós não podia, aqui estamos quase encerrando esse programa, né? De lembrar, né, das palavras de Paulo, né? Quando ele, na epístola aos Coríntios, né? Quando ele diz, né? As 3 virtudes, a fé, a esperança e a caridade. Mas a maior delas é a caridade, né? A caridade é esse amor incondicional, né, que Jesus nos exemplificou e que um dia, né, se nós continuarmos treinando, continuarmos nos esforçando, nós vamos chegar lá. Porque esse é o nosso destino, né, de sermos espíritos puros, né? Porque a caridade, ela é universal. Todos podem fazer, indiferente da religião, né, como a Márcia falou ali, né, dizendo que não importa a religião, a fé, por isso que ele coloca a caridade em cima da fé, né, porque a fé, ela meio que limita. Quando fala lá que fora da igreja não há salvação, ou fora da verdade não há salvação, a igreja, ela vai estar limitando aqueles que faz parte aqui do nosso espaço, esses sim merecem ajuda, merecem serem acolhidos, serem orientados. Fora do nosso grupo, não. A verdade também, porque a verdade cada um tem a sua. As várias religiões que surgem, cada um trazendo a sua verdade ali. Agora, a caridade não. A caridade, ela é extremamente aberta. Ela permite que todo mundo possa fazer, indiferente da sua verdade, indiferente da sua fé, indiferente. Então, é muito mais amplo. E o que nós estávamos falando aqui no início, antes de abrir os microfones aqui, eu acho que é bom relembrar, né, Diógenes, que às vezes, que tu comentou, né, às vezes as pessoas pensam assim, mas é tão pouco que eu vou fazer, né? Tem gente que faz tanta coisa grandiosa e eu vou fazer coisa pequena, né? Mas às vezes a gente não tem noção do que um sorriso, uma mão no ombro dizendo conta comigo, né? Uma escuta, ter tempo para escutar alguém, um gesto simples de bondade pode fazer tanta diferença. E pode fazer a diferença, muitas vezes, entre a vida e a morte, né? Então, eu vejo, por exemplo, que nós fomos levar, por exemplo, uma colmeia de abelhas, né? Olha aquele mel sendo produzido, mas tem várias tarefas ali dentro. Tem uma que limpa, tem uma que cuida se tem algum perigo, né? Tem outra que separa. Então, tudo é importante. Todo trabalho no bem é importante. Isso nós precisamos ter consciência, né? Sempre. Como você fez referência a Paulo, tem um trecho de um diálogo entre Estevão e a irmã dele. A irmã casaria com Saulo, né? E naquele momento ali, impactante para mim, aquela fala de Estevão, né? Estevão já agonizando, né? Porque havia sido apedrejado a mando de Saulo. E ele, em diálogo com a irmã, se referindo a ela, Saulo deve ser muito generoso e bom, minha irmã. Seguiu a Moisés até o fim. Imagine quando conhecer Jesus. A grandeza daquele ser ali, né? Vendo o lado bom, percebendo as virtudes, os valores e agonizando já no momento de morte. Por conta daquela atitude impensada, infeliz e refletida ainda pela imaturidade dele em alguns aspectos. Porém, né? Exato. Porém, percebendo ali o quanto aquela alma, Saulo, tinha de virtudes e valores que, se fossem bem direcionados, poderia ser um grande potencial. E aí você traz as epístolas de Paulo, se ficarmos só nelas, ali quanto conteúdo para aquele povo da época necessitado de acolhimento. Saulo conseguiu, numa mesma encarnação, descer as trevas e subir as estrelas. Né? Ele conseguiu dar um salto. Assim, foi um dos maiores divulgadores do Evangelho e fez um trabalho fantástico, né, para o Espiritismo e serve de referência para todos nós o exemplo de vida dele. Se equivocou, sim, em muitos aspectos, meteu o pé na lama, é alguém próximo de nós, não estamos falando de um guia e modelo Jesus, estamos falando de alguém que viveu como homem na Terra, com suas dificuldades, limitações, e naquele mesmo momento evolutivo dele, numa mesma encarnação, conseguiu refletir sobre todo aquele conteúdo que ele produzia, identificar. Ele levantava uma bandeira de acordo com as convicções dele. Quando ele viu que a bandeira dele estava equivocada e quem tinha realmente a verdade naquele momento que ele já conseguia identificar eram os outros, eram o oposto, o lado contrário, o adversário, ele largou a bandeira dele e foi para o lado adversário.
de acordo com a convicção, né? teve a grandeza realmente de reconhecer, opa, estou equivocado aqui. Vamos nos aproximar de uma proposta um pouco mais alinhada. E seguiu defendendo uma outra bandeira. Né? E não foi por conivência, não foi, teve a grandeza de atuar. Contrariamente a todos os seus naquele instante, né? Conseguir enfrentar o Sinédrio, né? A Roma, porque ele foi rechaçado pelos companheiros, pelos amigos, o povo dele de outrora virou as costas. E ele teve que constituir uma nova família, de acordo com aquilo que ele entendeu que era o melhor, que era o correto naquele momento, né? E teve a grandeza de fazer. Certamente, ele teria revido muitos passos e refeito muito da história, mas não era mais possível, né, consertar lá no início, mas era possível fazer o final. E esse cara é o exemplo vivo de alguém que conseguiu realmente entender que era possível fazer um novo final. E ele fez. Naquele momento, botou uma vírgula diferente, né? Uma das cartas que ele coloca assim, né, que sejamos determinados, vestindo a couraça da fé e da caridade. Porque realmente, às vezes, a gente tem que colocar uma certa couraça, né? Porque nós podemos ser confundidos bons, as pessoas boas, muitas vezes, são confundidas com bobas. Né? Então, nós precisamos realmente ter essa convicção, né, do que nós queremos, de onde nós queremos chegar, o quanto vale a pena fazer o bem. Que nós possamos, né, fazer das palavras de Jesus uma prática, né, que a nossa mão esquerda não saiba o que a mão direita faz. Né, e possamos fazer a caridade num mundo que precisa tanto de cada um de nós. O programa Despertar Espírita termina aqui. E convidamos a todos que gostaram, que nos ajude a divulgar a doutrina espírita, dê o seu like ali, né, que a gente possa continuar essa caminhada, que nós já estamos entrando no 3º ano, né, começamos em 2023, estamos em 2025, e com a ajuda de todos nós poderemos avançar. Alguma colocação mais? A vida continua nesta em outra dimensão. Outra dimensão. Muito obrigado, pessoal. Até a próxima. Despertar Espírita, uma reflexão sobre o sentido da vida.